Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Você está aqui no canal Astrologia Clássica e se chegou aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Rodrigues. Neste canal, nós falamos sempre sobre a astrologia tradicional, astrologia clássica, e neste vídeo eu faço as reflexões semanais, né? Reflexão astrológica dia a dia para entendimento do clima. Não é uma análise que vai fluir na sua carta natal, tá bom? No seu mapa astral natal. Aqui é mais para você entender o clima, organizar as suas atividades e também entender no sentido preditivo como as coisas podem se desenrolar, tá bom? Eu uso sempre os gráficos para o horário de Brasília, com o time zone de Brasília, mas se vocês estiverem em um outro país, pegue na descrição do vídeo a correção que você deve fazer em relação aos horários que eu estou colocando no gráfico, tá? Então é uma correção de horário a partir do time zone de Brasília para cada um dos países. Essa semana, pessoal, que vai do dia 23 ao dia 29, ela tá muito recheada de eventos, gente, muito. Nós vamos ter Saturno voltando ao movimento direto. Vamos ter o Sol ingressando no signo de Escorpião, Mercúrio em Escorpião, Vênus em Escorpião, uma fase nova da Lua, que porventura é um eclipse parcial solar em algumas partes do mundo, tá? No Brasil não será. E, gente, tem muita coisa, tá? Então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa semana. Eu coloco aqui, mantenho aqui os meus recados sobre cursos, né? Eu tenho alguns cursos de formação em astrologia tradicional e também alguns cursos complementares. E deixo também o recado dos meus livros sobre estrelas fixas e o outro sobre os lotes herméticos e partes árabes. Então, se você quiser adquirir um curso ou um livro, é só acessar aqui no card, você vai cair direto ali no meu site e já vai ter as informações, certo? Outra coisa que eu deixei aqui na semana passada, que eu ia trazer uma novidade, tá? Então vamos lá, não vou manter a curiosidade. Eu pedi para o YouTube para reativar a seção do Seja Membros, então estou esperando eles me autorizarem para reativar, para a gente colocar alguns vídeos mais técnicos. Eu já tenho algumas ideias, já gravei até um vídeo para trabalhar aí com algumas dicas, né, de como, começando principalmente, como se interpretar as casas, cada um dos temas das casas, tá? Por uma visão helenística e uma visão também do período árabe medieval, tá bom? Estou só esperando o YouTube me autorizar e aí eu já posto os vídeos e já chamo todos vocês. Então vamos lá. Gente, se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva, chama o seu amigo que gosta de estudar astrologia, se inscreve também, já curte aí embaixo o vídeo. Se chegar lá no fim e não gostar, então você pode tirar a sua curtida, tá? Mas não vai se arrepender, tenho certeza. A visão aqui do canal ela é um pouco diferente do que você encontra na maioria dos grandes canais aqui no YouTube, então vai ser bem interessante olhar por um prisma diferente, né, gente? Então, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre essa semana bastante movimentada, né? Então, vamos lá. A semana aqui, olha, aqui vai estar aqui na apresentação do dia 23 de outubro ao dia 29, com uma fase nova aqui no dia 25. Mas já vamos começar com tudo, vocês já vão ver, porque o primeiro movimento da semana é Saturno estacionando para voltar ao movimento direto aqui no signo de Aquário, seu domicílio diurno. Vai acontecer para o horário de Brasília a 1h07, mas todo domingo merece uma atenção. Saturno se movimenta bem lento e ele está muito abaixo da velocidade, porque ele vai chegar a zero aqui, tá? Lembrando que o movimento retrógrado é aparente, mas ele vai chegar a zero. Então, até que ele volte à velocidade média normal dele, leva alguns dias. Por isso, o domingo merece uma atenção para os temas de Saturno. Saturno é o oposto do Sol, enquanto o Sol representa a vitalidade, brilho, energia, sucesso, Saturno representa a restrição, limitação, né? Ele trava o fluxo natural das coisas, principalmente estando estacionado, né? Velocidade zero. A velocidade zero, nesse momento de virada, é uma debilidade. Então, mantenha atenção sobre as mudanças, né, ou a necessidade de se empregar atividades de grande agilidade. Não é o momento adequado, inclusive no clima. Você pode sentir aí que as coisas emperram um pouco. Ele pode ficar um clima meio arrastado, assim, durante todo um domingo, tá? Mantenha atenção em relação a isso. Não é um bom momento para nada de representativo de grandes ousadias. E depois também
no dia 23, nós vamos ter ainda na madrugada, 4h52, Vênus ingressando em Escorpião. Eu já vou abrir o próximo porque é outro movimento interessante, que é o ingresso do Sol em Escorpião também, né? Então, nós temos uma tendência de signos fixos muito marcante no dia 23, porque Saturno volta ao movimento direto no signo de Aquário, que é um signo fixo. Vênus ingressa em Escorpião, que é fixo, e o Sol ingressa em Escorpião, que é fixo. E signos fixos não representam mudança radical, eles mantêm a estrutura das estações, não é? Por isso, no sentido de fluidez, o domingo ele tende a bastante rigidez, ele não é veloz, ele não é favorável para muitas ousadias, para nada que foge ao habitual, nada que representa mudar assim, muito de direção, certo? Então mantenha atenção em relação a isso, mas principalmente o ingresso de Vênus e do Sol no signo de Escorpião cria um pouco mais de intensidade no clima. Lembre-se que tradicionalmente o signo de Escorpião ele tem a regência de Marte, então quando os planetas transitam aqui, eles ganham esse perfil intenso. Vênus significa o quê? O desejo, o prazer, o sexo, as mulheres, as artes, a diversão, o entretenimento, o prazer da alimentação, o prazer das coisas que a gente pode fazer até cotidianamente, né? Então, merece atenção porque tudo vai para um campo mais passional. Por isso, o domingo, ele tem um clima um pouco pesado, assim, ele tem um clima muito resistente, né? Ele não é um clima leve, ele não é um clima que favorece conciliar as coisas, isso de uma maneira geral. E o Sol ele vai permanecer no Escorpião para os próximos 30 dias aproximadamente. E então esse perfil intenso, né, bem devocional, a gente pode dizer assim, ele é bem engajado, ele é muito forte, muito mesmo. Então tudo isso no dia 23 e o dia 24 ele começa no céu às 8h08 da manhã com a Lua aplicando 120 graus a Saturno. E Saturno está lento ainda. A Lua está no signo de exaltação de Saturno, nós temos uma recepção para Saturno na sua exaltação, e assim, pelo fato de a gente ter um trígono de elemento ar, ele não tem uma representação tão rígida quanto a gente viu no domingo. Aqui a gente tem um pouco mais de favorecimento para as trocas, de uma forma geral, mas eu diria que ele vai para um campo mais intelectualizado, então trocas muito simples aqui no início da manhã talvez não seja um ponto muito forte. A Lua se movimenta rápido, então rapidamente ela vai dissolver esse aspecto. Agora, o período da tarde ele começa com a Lua chegando ao mesmo grau em que está Mercúrio no signo de Libra, né? Então aqui a gente já tem um pouco mais de fluidez, porque o signo de Libra é cardinal, ele não tem uma tendência emperrada. E os dois astros envolvidos aqui também nessa conjunção são astros que se movimentam rapidamente. Então, no sentido do clima da tarde, do início da tarde, é favorável para entrevistas, conversas, reuniões, apresentações de maneira geral, publicações, até o trânsito, né? Pensando no deslocamento de um lugar para outro, no sentido de transporte, também vai para um campo favorável. Comércio também, tá bom? É um aspecto, é uma conjunção leve. Agora, às 20h12, durante a noite, nós temos 120 graus entre a Lua e Marte. Esse é bem agitado, ele tem uma característica imprevisível, assim, e inquieta, né? Também. O trígono é harmonioso, mas Marte está nesse prejuízo que eu venho falando para vocês já de algum tempo. Ele está peregrino no signo de Gêmeos e está abaixo da velocidade, vai estacionar na próxima semana, e aí essa condição ela traz um prejuízo para o sentido de direção, para o sentido de ação, de conquistas, de briga, né? Por isso esse trígono ele não tem uma tendência muito tranquila, né? Eu diria que ele cria uma agitação que pode ir para um campo muito ansioso, pode ir para um campo imprevisível, um campo irritado também, briguento, né? Então, a noite da segunda-feira, ela ganha um impulso mais incisivo, assim, a gente pode dizer, né? Ela ganha um impulso, uma energia ali, né? Uma energia bem forte aí durante esse momento aí que vocês vão sentindo um impacto, tá? O dia 25, vamos lá, gente. O que a gente tem aqui? A Lua ingressa em Escorpião às 4h18 durante a madrugada, vai se juntar ao Sol e Vênus. Temos uma intensidade marcante. O Escorpião também é um ponto de debilidade para a Lua, assim como é para a Vênus, né?
é o ponto do detrimento de Vênus e da queda da Lua. E aí, gente, nós temos os dois astros femininos em Escorpião. Esse tema intenso sobre o mundo feminino pode acontecer, tem uma característica muito passional. Dia 25 vem bem estridente, tá? Ele vem com essa tendência agarrada, apegada. Por outro lado, assim, eu penso sempre no signo de Escorpião como um signo de engajamento. Então, os interesses, os assuntos, né, nos quais a gente se engaja aqui durante esse dia 25, eles vão ser bem marcantes, né? A gente agarra ali e não solta. Se você estiver lidando com algum assunto específico, vai perceber isso, que tem bastante capacidade de persuasão, não só de persuasão no sentido de domar o outro, né, dominar o outro sobre sua opinião, seu interesse, mas ele é do tipo vestir a camisa, ele é bem assim, né, bem profundo. Para o dia a dia, isso pode ser excessivo, né? Porque nós estamos com os luminares aqui prestes a formar a fase nova, Vênus, então é excessivo. Aqui o dia 25 ele vem com um ardor aqui forte, né? Você pode falar, ardor como? O Escorpião é o signo da água, mas ele tem a regência de Marte, né, gente? Então não é muito leve, não é mesmo. Bom, às 7h49, exatamente, é quando a Lua chega ao mesmo grau em que está o Sol. E vocês estão vendo na mídia geral grandes vídeos, grandes anúncios, grandes publicações sobre eclipse parcial solar. No Brasil, nós não temos eclipse, gente, tá? Não tem. Por quê? Se você assistiu o meu vídeo sobre os nodos que eu postei na quinta-feira dessa semana, entendeu mais ou menos aqui. Eu não entrei muito no detalhe dos eclipses, mas eu expliquei como eles acontecem. Para que ocorra um eclipse solar, a Lua tem que estar ocultando a luz do Sol, total ou parcial. Esse, por exemplo, é parcial, mas é parcial na Ásia, na África, tá bom? No Brasil, não. Por quê? Dependendo da fase do ano, da estação que a gente tem, o Sol ele está numa altura no céu, né? E dependendo da altura que ele estiver, a Lua não vai encobrir, pode passar por baixo, passar por cima, ela não vai encobrir o Sol, entendeu? Então, não temos um eclipse no Brasil, então é tudo bobagem isso que falam de vai ter um eclipse, ele é transformador. Para o Brasil, não, gente, tá? O máximo que você poderá sentir, e assim, muito leve, seria um desconforto físico. Algumas pessoas percebem, mas é mais no lunar, principalmente, que gera um desconforto físico, às vezes dor de cabeça, às vezes sono, mal-estar, mas nesse não, nem vai ter eclipse, gente. Para que exista um eclipse solar, ele tem que ser visível no seu local, na sua região, porque a questão da distância dos astros no céu depende também da região onde você estiver, principalmente quando envolve o Sol, né? Como eu falei, por questão das estações do ano. Então, nós vamos ter uma fase nova, comum, como em todos os meses a gente tem, certo? E essa fase nova, ela acontece na casa 11. E um peso grande aqui, né? O Mercúrio ainda não ingressou em Escorpião, mas logo mais ele estará. Mas nós temos aqui Sol, Lua e Vênus, todos em 2 graus de Escorpião, com a Lua e Vênus num ponto de debilidade e o Sol peregrino. Então, é uma Lua nova de debilidades, né? A gente pode dizer. A casa 11, num sentido mundano, e aí eu lembro para vocês que lua nova, né? Lunação, eclipse tem efeito mundano, são técnicas episódicas, né? A gente tem na astrologia mundial as técnicas para análise cíclicas e as técnicas episódicas, que são as mais curtas. E uma lua nova ela é episódica porque se renova todo mês, né? 28 dias aproximadamente. A casa 11 é uma casa que envolve o ambiente de congresso, por exemplo, no nível político, né? Porque é ali que a gente tem as reuniões dos membros que votam, então são o Congresso ou as Assembleias Legislativas Estaduais também, então tem muito envolvimento ali, alguma agitação, isso pode repercutir aí em alguma questão nesse nível. E outra coisa que é importante a gente ter noção é que nós aqui no Brasil estamos num período eleitoral escolhendo presidente e o Sol é o regente da casa 10. Nessa carta ele está aqui em conjunção com a Lua e Peregrino. Assim, né? Ele tá bem desagregado, tá, gente? Tá bem desagregado aqui dentro dessa casa. Então, eu penso que nesses 28 dias a agitação ela gira em torno de congresso, algumas manobras, né? Lembra vocês que é uma alunação no signo de Escorpião?
que tem a regência de Marte e que está abaixo da velocidade, peregrino também. Então, gente, é um mês de muita agitação, muita mesmo. Mas só pelo próprio tema da casa, a gente pensa em manobras, né? Manobras dentro de congresso, né? Que é o que se pode ter aqui durante essa fase. A casa 1, que expressa o povo, junto com a lua também, né, que tem uma representação sobre o povo, mas o regente da casa 1, envolvendo a identidade do país, é Júpiter, que vai voltar para Peixes. Já, olha, tá em 0 graus, 15 minutos do signo de Áries, ele já tá voltando aqui para 29,59 de Peixes. Então, isso representa um clima de alteração e mudança para o povo também, né? As mudanças, gente, de signo, as viradas de direção dos planetas, do direto para o retrógrado, do retrógrado para o direto, são indicativas literalmente de mudança no quadro. Alguma coisa se altera, muda, tá bom? Então, isso traz aqui um quadro de alteração. Então, dentro da identidade do país, que envolve a casa 1, tem um quadro de alteração que acontece nos próximos 15 dias, tá? E depois a gente tem uma fase cheia acontecendo, né? E a fase cheia, ela incrementa informação para esse ciclo, esses próximos 15 dias, então ele tem uma característica de alteração. Mas para que haja alteração, esse tema de casa 11, ele está numa característica super agitada, nervosa, intensa, descontrolada. Gente, eu penso muito nesse Marte aqui, como eu venho falando para vocês. Marte em Gêmeos, peregrina, abaixo da velocidade, dispondo, Sol, Lua, Vênus, todos debilitados aqui essencialmente, é muita agitação. Então preparem-se aí, porque são 28 dias no nível coletivo de assuntos gerais movimentados. Não é só sobre o Brasil, gente, é num clima geral. Aqui a gente tem um gráfico pro horário de Brasília, mas percebam vocês que Marte, que está dispondo a alunação, está na casa 7, e a casa 7 é ao lado de fora. Então a gente pode considerar outros países aqui também. E nós estamos percebendo, né? A gente já teve a renúncia da primeira-ministra no Reino Unido, né? A gente está com a retomada dos assuntos da guerra já há umas 2 semanas, né? Que vieram com intensidade também. E essa agitação, ela pega no globo inteiro, envolvendo outros países também. Ok? Então, assim, são dias aí de uma intensidade marcante. No sentido eletivo, não é momento adequado para iniciar as atividades que requeram projetos longos. Gente, tá muito impaciente, tá muito irritado, muito mesmo. Eu não recomendo iniciar nada sobre essa característica, mesmo que a fase nova a gente diz que é uma fase de início, né? Mas o clima não tá muito favorável para iniciar nada, não. Se vocês estiverem em meio a algum projeto que você esteja aplicando alguma mudança, alguma alteração, planeje direitinho, porque a gente tá com esse perfil inquieto, irritável, e muitas vezes as dificuldades em fluir com aquilo que você propôs como objetivo podem aparecer aqui também, tá? Então planeja direitinho, passo a passo, segue os passos, não tenta mudar as coisas, pode ir para fora do contexto ali. E depois, às 9h04, aqui no dia 25, a gente tem a Lua chegando à conjunção com Vênus. Não altera muito, porque todos estão juntos mesmo. Então, todo dia 25, ele vem com esse perfil engajado, intenso, tenso também, é um pouco nervoso, né? Bem instável também. Então, o dia 25, ele tende a alguma tensão ali. Certo, gente? Então, tô vendo que essa semana vem com tudo, né? O dia 26, ele tem uma tendência muito crítica, às 12h30, a Lua, que está aqui já em Escorpião, muito intensa, ela ainda está em conjunção ao nó do Sul, vai aplicar então 90 graus a Saturno. Olha, é um perfil um pouco rancoroso, assim, né? Ele tem uma tendência muito tensa também, continua. No nível pessoal, evitem isso, tá? Rancores, ressentimentos. Se houver algum tema muito sério para você lidar, escolha outro momento. Esse aqui é realmente muito intenso, gente, muito intenso mesmo. Imagine aqui, olha, uma quadratura ainda pega Saturno bem na primeira casa. No sentido eletivo, ele não é interessante para os assuntos que precisam de sucesso, realização rápida, grande brilho, ele mingua, atrapalha bem o brilho e o sucesso dos temas, tá bom? Sem contar que, como o Saturno ele tem uma representação em termos de ritmo lenta, a gente percebe também que a própria atitude sobre temas específicos, ela fica devagar, a gente pode ter dificuldades mesmo, empecilhos estruturais.
O dia 27, ele vem com muito movimento no céu, já na virada de 26 para 27, meia-noite 36, o Mercúrio aplica 120 graus a Marte. Então, Marte está aqui em 25 e 31 de Gêmeos e Mercúrio em 25 e 31 de Libra. E, gente, Mercúrio tem regência aqui no signo onde Marte está. Então, nós temos uma recepção para Mercúrio no seu domicílio diurno. Para Marte é uma recepção por debilidade, né? Porque o signo de Libra é o ponto do detrimento de Marte. Então isso configura irritabilidade no trânsito, no comércio, nos assuntos gerais. Gente, não é um bom momento nem um pouquinho aqui para publicar coisas, né? Bem de madrugada, assim, no início da madrugada. Se você estiver lidando com algum assunto assim nesse sentido, mantenha atenção. Ele é instável, né? Agora, se você estiver pensando em se divertir e fazer coisas de pouca importância, essa agitação ela pode até ser um pouquinho divertida, assim, vamos dizer, mas para assuntos importantes eu penso que ela é bem instável e perde bastante da direção. Ela é muito do rodeio, né? Então é mais interessante assim para jogar conversa fora mesmo, né? E depois, às 7h54, a Lua ingressa no signo de Sagitário, que também é um signo quente, né? Um signo do fogo. E o ritmo continua bastante agitado e movimentado, veloz, com uma tendência competitiva. No momento em que a Lua ingressa em Sagitário, Júpiter ainda está aqui nos últimos suspiros do signo de Áries. E então a gente tem a ansiedade dominando aqui no clima, né? No sentido de velocidade também. Então a gente começa amanhã aqui do dia 27 com uma empolgação, velocidade, impaciência, competitividade. Vocês podem sentir assim que tudo exige rapidez, tudo exige velocidade, né? Então é um dia que tende a ser apressado. Depois, às 8 da manhã, a Lua aplica, então, 120 graus aqui a Júpiter, que eu acabei de falar para vocês. Ele está muito, olha, 3 minutos, já pulando o muro ali para o signo de Peixes, voltando para Peixes. Então, essa configuração, principalmente pelo fato de Júpiter estar retrógrado, não favorece nem um pouquinho a paciência. Se não for um assunto muito importante, você pode se favorecer de buscar alguma alternativa, às vezes aproveitar uma oportunidadezinha ali e se dar bem, né, na questão, porque temos uma recepção para Júpiter no seu domicílio, né? Mas se o assunto for muito importante, então eu recomendo você ter um pouquinho mais de paciência, porque eu penso que esses rompantes momentâneos de oportunidades não solidificam, porque Júpiter vai mudar de signo. Mantenha atenção sobre esses assuntos aqui. O dia 28, ele tem o retorno de Júpiter para Peixes às 6h35 da manhã. Então, Peixes é o domicílio noturno de Júpiter. Ele sai um pouco desse campo agitado de Marte. Ele estava sob o domínio de Marte, né, que tem domicílio no signo de Áries. E como Marte está bastante prejudicado aqui, ele estava numa característica irritadiça, imprevisível, oportunista até, né? No sentido de velocidade até interessante, estava mais agitado. O retorno de Júpiter para o signo de Peixes diminui um pouco essa tendência do risco, por exemplo, né? E como ele próprio é o regente do signo de Peixes, ele traz para o campo um pouco mais fechado, né? O Peixes é um signo frio, então cai para um perfil, vamos dizer assim, mais confiante nas coisas, mas menos ativo. É mais ou menos assim o nível pessoal. Ao invés de você tomar uma iniciativa, você confia no clima, tá? Porque ele perde iniciativa, velocidade e tal, mas ganha em profundidade, em confiança, em fé, a crença, os assuntos relacionados aos temas espirituais, eles podem retornar, né? Temas religiosos também acabam caindo nesse campo. Às 15h16, então, a Lua vai aplicar 60 graus a Saturno, que está ali no signo de Aquário, voltou ao movimento direto. Mas não é um aspecto muito empolgante, talvez a gente não perceba muito. Ele favorece um pouco de movimento, mas nada muito super veloz, né? Não penso que a gente vai entender isso vai sentir isso no clima diário como grande agitação. O dia 20 de outubro tem uma manhã bastante apressada. Gente, esse dia tem tanto aspecto perfeito no céu, tanto movimento, na verdade, não só aspecto.
2h59 na madrugada, há uma oposição 180 graus entre a Lua e Marte. Esse tende a ser bem irritado, imprevisível, agitado. Se você estiver curtindo, fazendo alguma coisa aí na madrugada, mantenha atenção. Se estiver dirigindo, gente, ele é muito desatento, muito mesmo. Se você estiver dormindo, e como eu falei na semana passada, para quem tem dificuldade de dormir, esses movimentos aqui desse período com Marte, eles são muito agitados, gente, eles são barulhentos, tá? Então pode representar um pouquinho de ansiedade e dificuldade para relaxar. E também um perfil de briga, tá? Uma tendência de Lua em Sagitário, ela é sempre competitiva devido ao calor. Às 9h33, bem no meio da manhã, a Lua aplica 60 graus a Mercúrio. Mercúrio está aqui, olha, nos últimos suspiros do signo de Libra. E uma coisa importante é que o Mercúrio tem uma debilidade, a gente tem uma recepção por debilidade aqui, né? Ele tem exílio aqui, detrimento no signo de Sagitário. Mas como o sextil é um aspecto leve, eu penso que ele não vai prejudicar muito os assuntos de Mercúrio. Só mantenha atenção assim, não é um momento muito interessante para trocas importantes de informação, para conversas, ele é leve. Então, assim, os temas de Mercúrio que são mais leves, rotinas, por exemplo, pode até fluir sem grandes impactos. 10h10, a Lua aplica 90 graus a Júpiter. E como Júpiter já voltou ao signo de Peixes e a Lua está em Sagitário, o outro domicílio de Júpiter é Sagitário também, né? O domicílio diurno. A gente tem um clima, assim, que eu diria... ele é idealista, né? Então, como a quadratura é um aspecto desafiador, apesar da recepção, mantenha atenção ao excesso do idealismo. E eu não tô falando aqui idealismo no sentido dos grandes sonhos de vida, porque a Lua diz sobre coisas do dia a dia. Então, o idealismo aqui é na rotina mesmo, né? Vou querer fazer tal coisa, sei lá, tô com alguma coisa em mente para realizar, mas eu tenho aquela ideia de que vai fluir daquele jeito. Evita esse ideal, essa ideia, porque é muito provável que tenha alguma dificuldade, algum tipo de frustração ali pode acontecer. Outra possibilidade é o excesso de expectativas, tá? Mantenha atenção ao excesso de expectativas, certo, gente? 10h21, a Lua ingressa em Capricórnio, que é um ponto de debilidade, é o detrimento da Lua. Assim, apesar do Capricórnio ser o detrimento da Lua, ele é um signo da Terra, então tira um pouco do clima passional da Lua, né? Tava no signo do fogo, bem empolgada, e ela entra num campo que tem uma tendência mais linear, né? Então, assim, em termos de ritmo, de clima diário, ela fica mais comum, mais simples, ela não é muito nervosa, né? Vocês vão perceber bem isso, que diminui a intensidade de nervosismo. 16h22 é Mercúrio quem ingressa em Escorpião e se junta aqui ao Sol e Vênus, né? O Mercúrio em Escorpião, ele não tem uma dignidade essencial, ele está peregrino. Como ele entra num signo que é um signo da água, é frio e úmido, ele cria uma tendência crítica, bastante analítica, favorece os assuntos que dependam de análises criteriosas. A gente fala que o Mercúrio em Escorpião são os olhos da águia, né? Então, ele favorece esse olhar profundo e determinado sobre os assuntos, que para as atividades que dependam do potencial analítico, crítico, é favorável. Para a comunicação não é muito. O Escorpião é um signo tido como mudo, né? Na astrologia tradicional, ele não favorece muito se colocar com as palavras, não é muito eloquente, tá? Mas ele é bem pontual, tem uma tendência mais dominante, a gente pode dizer assim, fala pouco, mas fala o que é preciso, né? Mas a gente não está falando de características pessoais, tá? Porque não é uma análise do mapa individual, da carta individual. Depois, às 21h20, a gente tem um sextil, 60 graus entre a Lua e Sol, e a Lua prejudicada aqui, e o Sol também, peregrino, né? É um aspecto leve, vocês não vão sentir muito impacto, mas ele continua com essa tendência mais concentrada, bastante analítica. Se você estiver lidando com alguma atividade analítica aqui no sábado à noite, vai sentindo facilidade para fluir, tá? Então, a gente percebe assim que a partir do meio da manhã, 10h21, quando a Lua ingressa em Capricórnio, o ritmo dos assuntos diminui e favorece mais a concentração, a análise, os critérios mesmo, né? As coisas vão fluindo mais tranquilas, eu diria, né? Sem grande agitação do clima. E é tudo isso, né?
Que semana, né, gente? Que semana! Então, vamos manter atenção, programe as suas atividades aí de acordo com o clima diário. Essa é uma semana importante, impactante, de uma nova fase nova, né? Muito movimento aqui astrológico, né? Importante no céu dessa semana, ela é bem agitada mesmo, tá? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir se ainda não curtiu e compartilha com seus amigos, assim você me ajuda a divulgar o canal, manter-se ligado aí. Um forte abraço para todos vocês, uma ótima semana e até a próxima então. Até mais.